E parece que o nível superior para técnico judiciário parece que está longe de chegar ao fim. Isso porque a Anajus, a associação, a maior associação que representa os analistas judiciários, não gostaram nada dessa decisão que alterou a escolaridade no serviço público federal para tribunais, ou seja, tribunais federais, de técnico judiciário que exigia apenas o nível médio para nível superior. A gente vai entender tudo dessa decisão que a Anajus entrou recorrendo ao STF. Fala galera, beleza? Meu nome é Augusto, sejam bem-vindos a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil, e bora falar sobre essa notícia. Antes de mais nada, vamos contextualizar, né, para você. Acho que muita gente já sabe, eu reportei no canal isso há muito tempo, eu venho falando, né, sobre a nova lei, né, que alterou a escolaridade de técnico judiciário para o Poder Judiciário Federal, ou seja, apenas para os tribunais federais. Basicamente, né, tinha essa exigência que estava contida dentro da lei que organizava o Poder Judiciário Federal, e aí aprovaram uma lei que dizia respeito ao TJDFT do Distrito Federal, e no meio dela colocaram esse artigo que alterava a escolaridade, acabou passando no Congresso, enfim, a lei passou a valer. A partir de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, todos os concursos federais do Poder Judiciário, eles têm que exigir o nível superior em qualquer graduação para técnico judiciário. E aí, a esperança de muitos, né, e uma coisa que eu falei aqui no canal, era uma ADI. O que é ADI? É uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso porque o projeto, né, esse projeto de lei que virou essa lei, ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele tem um vício que a gente chama de iniciativa. Basicamente, o Congresso, né, ele não poderia propor isso, porque foi isso que aconteceu. O próprio Congresso propôs uma mudança em outro poder, que é o Poder Judiciário. Isso não poderia acontecer, acabou passando e enfim, todo mundo ficou esperando essa ADI. Só que para entrar com uma ADI, somente pessoas legitimadas podem entrar. E a Anajus, então, entrou com recurso no STF. Só que o que aconteceu? O recurso foi negado. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que o recurso foi negado, já estava muito complicado. Só que a Anajus recorreu novamente, a gente vai entender isso agora. Bem, então aqui a matéria, né, ó, a Anajus recorre ao STF contra nível superior para técnico. Ela entrou com recurso contra a decisão do STF em não prosseguir com a ADI, que questiona nível superior para técnico. Então, basicamente, né, pessoal, na segunda-feira, né, teve o seguinte, a Anajus recorreu na última segunda-feira contra a decisão do Edson Fachin. Então, eles entraram com a ADI, ela foi para a mão do Fachin, e o Fachin, ele nem analisou o mérito. Por quê? Porque ele falou que a Anajus, por ser uma associação de analistas, não teriam competência para questionar alguma coisa sobre técnico. Então, olha só o que o Fachin falou. Ilegitimidade ativa da parte autora. Ou seja, a associação que ingressou com a ação não tem legitimidade para propor essa discussão. Por representar os analistas, a Anajus não poderia propor algo relacionado diretamente aos técnicos. Com essa alegação, o ministro sequer entrou no mérito e discutiu a questão do nível superior para cargo técnico. Ou seja, o que aconteceu? A Anajus entrou com uma ADI para questionar essa legislação, apontar esse vício de inconstitucionalidade, mas o Fachin, na hora de analisar, ele não olhou o mérito, ou seja, ele não analisou o pedido da Anajus, ele simplesmente falou: a Anajus não tem competência para entrar com essa ADI. E agora, né, a Anajus, ela fez um movimento que me surpreendeu muito, porque eu não imaginava essa repercussão, que é: os analistas estão putos com essa mudança de escolaridade. E é uma coisa que eu falei. Então, vamos aqui. O que acontece? Você tem hoje uma hierarquia, né? Então, assim, isso é básico do ser humano. Você tem os técnicos, né? E eu fui técnico de tribunal, tá? Então, assim, eu defendo a classe também. E você tem os analistas, que ganham mais, que tem nível superior. Então, o técnico tá aqui ganhando 7 mil, no Poder Federal, por exemplo, o analista tá aqui ganhando 12. E geralmente, cara, o analista, ele tá assim... Geralmente não, o analista está acima do técnico. Pelo menos até agora, né? O analista está acima do técnico, hierarquicamente. Está acima. E o que acontece agora? Acontece que se agora o técnico também é nível superior, quem manda em quem, meu parceiro? Se o técnico também tem a mesma escolaridade que o analista... Primeiro, vai ter um problema de salário. Eu falei isso pra vocês, que os técnicos, agora, eles aprovaram isso aqui sem falar em salário, né? Quietinho, todo mundo quer. Não tem aumento salarial, não tem custo nenhum. O próximo passo deles, das associações, sindicatos de técnico,
é pedir equiparação salarial com o analista. Isso aí é fato, óbvio. Mas um outro prisma que eu não tinha percebido, e a Anajus percebeu, é o seguinte. Bem, se os técnicos que fazem trabalhos técnicos e administrativos agora vão ser nível superior, ou seja, eles não possuem mais o perfil técnico e administrativo. Então, esse pessoal não vai querer fazer isso. Ou seja, na hora de carimbar 200 folhas de processo, porventura, na hora de... Por que um técnico vai fazer isso? Não, meu parceiro, eu sou nível superior também. Sou igual você, analista. Eu não vou carimbar processo. Então, os analistas perceberam isso, na forma da Anajus aqui, de tipo, um risco à própria hierarquia do tribunal e à própria carreira de analista. Por quê? No momento que você tem um analista administrativo, por exemplo, e um técnico judiciário que também é nível superior, cara, qual a diferença prática? Fala pra mim, qual a diferença prática dessas pessoas trabalhando? Ah, um é formado em administração, o outro é formado em nutrição. Tá, mas assim, ambos possuem nível superior, ambos foram aprovados no concurso, que provaram ter os conhecimentos básicos do cargo, né, dominar as 12, 13, 14 disciplinas. Então vamos olhar aqui o que a Anajus falou. Ó, a alteração do nível de escolaridade, ora questionada, é fundamento legislativo para a postura dos técnicos judiciários, para recusarem-se a realizar tarefas de suporte técnico e administrativo, que são de sua competência legal. E aí eles citam aqui o artigo 4º, inciso 2, provavelmente da lei, né, que regulamenta a estrutura das carreiras do Poder Judiciário. Tais posicionamentos são, inclusive, sugeridos pelos sindicatos que os representam e são levados em conta em seus projetos de valorização da carreira. E aí apontou peças número 8, 199 e 200. Até mesmo porque tais tarefas não terão fundamento constitucional, considerando fixado no artigo 39, parágrafo 1º aqui da Constituição Federal. Ou seja, né, aí fala, ó, esse contexto aponta para um prejuízo real e efetivo à carreira de analista, uma vez que, ante tal conflito de atribuições, ocorre prejuízo às suas competências que ficam vilipendiadas, diminuídas e usurpadas, né? Ou seja, o que eles falam aqui, ó? Eles querem essa ação de ética e constitucionalidade porque estão apenas defendendo a continuidade de detenção privativa das atribuições de nível superior, que pertence à carreira dos analistas judiciários. Então, esse é o ponto da Anajus. E, na minha opinião, humilde, que ninguém pediu, minha opinião, e deixa a sua opinião aqui embaixo, também sua opinião não vale de nada, nem a minha, mas deixa a sua opinião aqui pra gente trocar uma ideia, faz muito sentido. E é uma coisa que eu falei antes, eu não tinha olhado necessariamente por esse prisma, mas não tem como, cara, um galinheiro... Você tem um monte de galo. Vocês sabiam disso? Num galinheiro você tem um galo, cara. Se você bota 2 galos dentro de um galinheiro, acabou, mano. Acabou a hierarquia. Acabou a ordem. Então você imagina que um tribunal ele tem serviços técnicos que são, né, como eu disse, eu fui técnico judiciário. Você tem serviços compatíveis com o seu nível técnico. E você tem um analista que geralmente está aqui em cima, porque ele vai, às vezes, trabalhar direto com o juiz, ele vai fazer minuta de sentença, enfim, ele vai fazer várias coisas, né? E o analista, ele tá acima do técnico, então, geralmente, você tem analista, técnico e estagiário. E a hierarquia é essa, então você tem o estagiário, aí você tem o técnico, aí você tem um analista, aí você tem o chefe do cartório, geralmente, que ele pode ser tanto técnico quanto analista, e você tem o juiz. Essa é a hierarquia. Quando você pega toda a classe de técnico, joga pra cima, né? Ainda que não ganhem o mesmo salário. Mas, né, a Anajus olha para isso e fala, cara, esses técnicos, eles não vão fazer mais trabalho administrativo. Porque não é mais técnico de nível médio de técnico. Tipo assim, não precisaria nem chamar técnico mais. Percebam isso, porque o nome técnico pressupõe uma formação mais genérica, né? Ele é um técnico de tribunal, um técnico judiciário. Agora, ele não é mais um técnico, porque ele tem um nível superior. Portanto, ele seria o quê? Um analista também. Só não muda o nome, né? Não muda o nome. Então, é um assunto muito complexo. Me surpreendeu a Anajus ser contra isso. Ser contra, ou seja, eles têm medo, né, de que as competências fiquem completamente bagunçadas, porque agora o técnico também teria nível superior. Então, quem faz o quê? Né? Qual a diferença entre um técnico e um analista? E o próximo passo que eu falei vai ser o quê? Uma lei que vai fazer o salário de todos os técnicos, né, se equipararem aos analistas. Aí os analistas morrem de vez.
Ver todo mundo ganhando igual eles lá, né? Então é um assunto complexo, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que aconteceu, resumindo, a Anajus, uma Associação Nacional dos Analistas Judiciários, do MP, né, é uma das maiores, inclusive, né, da sindicatos, organizações de servidores do Brasil, entrou com a DI no STF. O Fachin, na hora que pegou essa DI, falou: vocês são analistas, não tem que se meter em técnico, eu não vou nem analisar o mérito da questão. E agora a Anajus entrou com recurso contra a negativa, né? Então eles entraram com esse recurso, como se fosse um embargo, né, de declaração, alguma coisa assim, falando: não, a gente tem legitimidade sim. E eles argumentaram nesse sentido, de que a gente, né, nós analistas, seremos prejudicados com os técnicos tendo nível superior. Então aqui ele está tentando provar o porquê que a Anajus tem legitimidade para entrar com essa DI. E na própria DI, depois a gente pode analisar aqui no canal quais são os pontos levantados na DI para apontar essa inconstitucionalidade nesse projeto. Bem, galera, basicamente é isso. Vamos aguardar. Por enquanto, se sair edital do TSE unificado, TRF, TRT, STJ, STF, nível superior para técnico. A lei está mantida. Isso está em grau de recurso ainda. Não sabemos nem se o Fachin vai aceitar esse embargo, né? Assim, se vai convencer ele a de fato, analisar a DI, analisar o mérito da DI. Outra coisa que pode acontecer é uma outra pessoa, um outro terceiro, né, entrar com essa DI também. Ou seja, a Anajus não pôde entrar, mas outra pessoa interessada, aí teria que ver quem teria essa coragem, né? Porque a categoria de técnico não vai entrar. A OAB poderia entrar também. Então, assim, a DI tem algumas pessoas só que podem entrar, muito complicado. Vamos ver quem que vai poder entrar se de fato não aceitarem o recurso da Anajus. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso. Acho que não tem jeito mais. É isso mesmo, nível superior, o MPU está tentando também, o INSS. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Um grande abraço para todo mundo.